Hoje, dia 7 de agosto, é dia do leitor. O Dia do Leitor foi criado em homenagem à fundação do jornal cearense O Povo, criado em 7 de janeiro de 1928 pelo poeta e jornalista Democrito Rocha. Ao meu lado, o professor Romário Chaves, que é professor da língua portuguesa e vai falar sobre a importância da leitura no dia a dia. Professor, boa tarde. O que o senhor faz sobre a importância da leitura? A leitura que faz as pessoas chegarem aonde quer, né, professor? Sim, com certeza. A leitura, ela te proporciona experiências agradabilíssimas, né? Porque ela geralmente leva o leitor para uma terceira margem, que geralmente, eu costumo sempre dizer que existem as pessoas que leem e as pessoas que não leem. Então, as pessoas que leem, elas conseguem observar a sua realidade de um modo diferenciado daquelas que não têm a prática da leitura. Porque a leitura te proporciona imaginação, criatividade, memória, concentração, que desde a infância, né, por isso que é importante despertar esse interesse pela leitura desde a infância, ela vai formando um ser humano de futuro. Porque por isso que desde a infância a gente estimula a prática da leitura, pelos projetos de leitura que tem nas escolas, para poder formar esse leitor do futuro, essa pessoa do futuro que tem uma consciência da sua realidade, que é aquilo que Paulo Freire sempre estimula, né, em suas obras, né, despertar uma educação que seja para a realidade, então uma leitura que seja para a sua consciência de realidade. Professor, a leitura também faz com que as pessoas interpretem até melhor os textos, né? Sim, com certeza. A gente sabe que é algo assim do brasileiro ser alfabetizado, mas não ser letrado, né? Então, mais uma vez eu falo a importância de trabalhar, por exemplo, nas crianças, porque formar leitor na infância é mais fácil de quando é adulto, porque geralmente aquele adulto que não lê, que não teve a experiência de leitura na infância, ele tem mais uma certa resistência de desenvolver a leitura quando adulto. Então, interpretar, que hoje a gente sabe que é o carro-chefe dos concursos hoje em dia, é a interpretação. Por quê? Porque essas bancas sabem, os professores, os elaboradores de itens, sabem o quanto que ainda no Brasil é dificultoso a interpretação. Você fala uma coisa, mas a pessoa entende, extrapola o entendimento daquilo que foi falado. Então, a leitura proporciona isso. E uma prática de desenvolver na criança, desde cedo, por exemplo, o pai ler a professora, o professor fazer a leitura com o aluno e depois perguntar o que é que ele entendeu, quais são os personagens. São perguntas que, a princípio, podem ser até bobas, mas que ali tem todo um significado e uma importância grande. Através da leitura você pode criar até uma redação, né? Que, como o Enem requer muito redação, e através da leitura você consegue fazer uma redação, fazer um texto, criar um texto, né, melhor. Aquilo que sempre ouvimos, né? Quem lê consegue escrever bem, porque a prática da leitura ela proporciona uma análise crítica e uma forma de você pensar e estruturar o pensamento, né? Porque assim, quando você lê um livro, você começa a perceber como é que o autor ele parte de um ponto e como é que ele chega ao final, sai de um ponto até outro. E quais os elementos que ele utilizou durante esse processo de um ponto ao outro. Então, estruturar o pensamento, né? Às vezes as pessoas começam a falar um assunto, depois já entra para outro assunto, e aí acaba que sai, né, da coerência. Então é importante que a leitura ela traz isso, ela te proporciona você analisar a estrutura do pensamento. E aí nas redações, como por exemplo você citou o Enem, é muito importante, porque você tem que ter uma coerência ali, você tem que ter um começo, um meio e um fim. E a leitura ela proporciona isso, porque você vai fazer as análises do livro, como é que o autor começou e como é que ele conclui aquela obra. E aí, você pensando isso numa magnitude, que é um livro, e quando você vai utilizar isso numa redação, que é 30 linhas, por exemplo, que geralmente os vestibulares e Enem pedem, né? Você consegue fazer isso com uma facilidade maior. Professor, agora dá uma dica para as pessoas que estão nos assistindo aí. Como é que as pessoas podem começar a ter essa prática, esse amor
pela leitura? Existem 3 tipos de leituras. Existe aquela leitura para estudar, aquela leitura para adquirir uma informação e a leitura para deleite. Então, assim, geralmente aquela leitura acadêmica, que é aquela leitura para estudar, é um pouco mais difícil, né? A leitura de formação, talvez você aparecer algo no jornal ali que você se interessou, você vai pesquisar, você já está fazendo a prática da leitura. Mas eu acredito que a leitura de deleite é a melhor. A leitura de deleite é aquela que tem temas do seu dia a dia. Por exemplo, eu sou ligado eu gosto de cultura, então eu vou buscar algum livro que traga algo relacionado à cultura. Eu gosto de ficção científica, então eu vou comprar livros de ficção científica. Então eu já começo a fazer essa prática de leitura por meio de temas que já é mais próximo a mim, que eu gosto. E aí vai facilitar mais ainda você estimular a prática de leitura, porque às vezes você começa, o leitor, quando ele não tem aquela prática de leitura, ele começa a ler ali uma página, quando chega no final da primeira página, ele já cansa, já tem aquele processo de cansamento, cansa ali um pouco ali a mente e aí deixa o livro. Existia uma propaganda na Rede Globo que dizia ler também é um exercício. Então é um processo de um exercício. Assim como você pega um peso ali de 5 quilos, faz uma semana, na outra semana você faz 6, 7 e assim sucessivamente, assim também é a prática da leitura. Você lê um dia uma página, no outro dia você consegue ler uma página e meia e assim sucessivamente. Pensar que não, você consegue ler ali um livro em menos de um mês. Por isso é bom ler, né? Ler, com certeza, porque a leitura, ela estimula a criatividade, o cognitivo, enfim, traz muitos benefícios. Tá aí, Alberto, nós conversamos com o professor Romário Chaves, que é professor da língua portuguesa, que falou sobre a importância da leitura, já que hoje é dia 7 de janeiro, dia do leitor. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, de volta ao Fala Codó.